E aí, gente? E vamos nós para mais um vídeo. Hoje a gente vai pegar raciocínio lógico e vamos ver o que seria o tópico 3, lógica de argumentação. Eu vou fazer poucas questões nessa apresentação, porque esse assunto ele é mais bem explorado, ele poderá ser mais bem explorado pela gente quando estudarmos conectivos lógicos, que é aí no processo de formação de um argumento, que eu vou explicar o que é isso tudo, são muito usados os conectivos. Não vou me aprofundar, apenas lembre-se disso. Na próxima aula sobre raciocínio lógico, a gente vai falar melhor dessa parte, certo? Ok. Partindo, a argumentação, como o próprio nome já diz, ela trabalha com argumentos e raciocínios. Existem basicamente dois tipos, e o que é interessante mesmo para concurso acaba sendo o raciocínio dedutivo. Ixi, marca do pai. Não vai acostumando. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Isso daqui é mesmo. É o dedutivo. Esse é o que é o principal. Por que a gente usa prioritariamente o dedutivo? Porque, de novo, aqui a gente não está querendo aprender os assuntos, como eu já disse em outros vídeos. Esse é interessante que a gente aprenda, é interessante que a gente entenda. Só que o nosso objetivo principal é um só. Passar acertando questões, certo? Então, o objetivo da banca, nesses casos, é que a gente consiga identificar se o argumento ele é válido ou não válido, certo? E a validade é vinculada à certeza, certo? E isso quer dizer o quê? Bom, o raciocínio indutivo ele não é usado em concurso, por quê? Ele parte de premissas específicas para ter uma conclusão geral, certo? Nesse caso aqui do exemplo, a barata não tem ossos, a barata é um inseto, insetos não têm ossos. Beleza, vamos desenhar utilizando aqueles diagramas de Venn. Eu vou deixar linkado aqui no card, né? Para vocês poderem ver a aula lá. Beleza? Barata, no caso, vamos colocar um bezinho, ela está dentro do conjunto dos seres que não têm ossos. Vou colocar um Nzinho aqui só. Ok? E a barata também está dentro do conjunto. Da cor? Barata também está dentro do conjunto dos insetos. Certo? Repare que eu desenhei os conjuntos em separado. E ele atende perfeitamente às proposições. No caso, cada enunciado vai ser chamado de proposição, certo? Ele atende perfeitamente à proposição. Isso não quer dizer que todos os insetos são, pelo menos no raciocínio dedutivo, que todos os insetos são seres sem ossos. A gente sabe que a barata não tem ossos e que a barata é um inseto. Ou seja, o que a gente pode presumir é que existe, no mínimo, uma interseção de um elemento, certo? A barata. Mas a gente não pode presumir o geral. E é isso que o raciocínio dedutivo propõe. Insetos não têm ossos. Todos os insetos não têm ossos. A gente não consegue. A gente conseguiria dizer que isso é uma premissa com a conclusão válida se dissesse que ao menos a barata não tem ossos, ao menos um inseto não tem ossos, ok? Por isso que para concurso ele não é importante, ok? O que a gente vai focar é no dedutivo. O dedutivo ele parte de premissas. As premissas geralmente vão ter essa fórmula aqui, uma forma genérica, e depois partindo para uma mais específica, e a conclusão costuma cruzar informações das premissas anteriores. E a gente vai trabalhar isso melhor quando tiver a parte dos conectivos, mas o raciocínio é o mesmo. Todos os homens são mortais. Logo, a gente sabe que existem dois conjuntos inicialmente. O conjunto 1 é o conjunto dos homens, certo? E o conjunto dos seres que são mortais. Ok? Isso foi só o que as premissas nos deram. Todos os homens são mortais. Ok? Ela não diz todos os mortais são homens, então a gente pode, em tese, acreditar que aqui fora existem outros seres. Ok? E aqui diz, Sócrates é um homem, uma premissa mais específica. A gente pode dizer que existem vários homens aqui, e um deles é Sócrates, certo? Deixa eu colocar isso no 5. Melhorou um pouquinho. Beleza. E a conclusão vem, Sócrates é mortal. Quando é que um argumento ele será válido?
quando essa conclusão, diante das premissas sendo verdadeiras, ela for verdadeira. Se uma das premissas for falsa, o argumento terá que ser falso. Se o argumento for verdadeiro, enquanto uma das premissas for falsa, então ele será um argumento inválido. Nesse caso, por exemplo, a gente primeiro supre as proposições, a gente imagina que todas elas são verdadeiras. A gente sabe que nesse caso elas realmente são verdadeiras, mas não se prendam à lógica do mundo real, que por vezes o concurso vai tentar brincar com isso e botar premissas que a gente sabe que são impossíveis, mas para o concurso você tem que presumir que elas são verdadeiras e tentar encontrar uma inconsistência ou fazer um teste, né, na conclusão. Se a conclusão revelasse verdadeira diante das outras proposições também verdadeiras, tudo bem. Agora, se a gente conseguir fazer com que uma das proposições for falsa e a conclusão se manter verdadeira, então o argumento é inválido. Nesse caso, a gente supriu primeiramente as proposições, né? Imaginamos todas elas verdadeiras. E a conclusão se manteve verdadeira, portanto, um argumento válido. Vamos estudar isso melhor, passando agora para a parte dos exercícios, beleza? Vou limpar aqui a tela. Passar aqui. Pronto. Beleza. Eu deixei a questão aqui, né? Para caso vocês queiram acessar. Eu vou ver se eu consigo deixar esse PDF, inclusive. Bem simplesinho, mas acho que eu vou botar para vocês, beleza? A primeira questão aqui é bastante conceitual, até para consolidarmos isso que eu falei. Mais ou menos não tão bem. Eu sei. Certo. Analise as 3 afirmativas abaixo sobre lógica e estrutura argumentativa. Primeiro, uma estrutura argumentativa é construída com uma ou mais premissas e uma conclusão. Esse é o básico. Existe o silogismo, que é aquela que a gente estava trabalhando, 2 premissas e uma conclusão, e podem ter mais e por vezes vão ter mais premissas, e isso vai ser a estrutura da lógica argumentativa básica. Nada demais. Primeiro item, correto. O segundo, caso uma premissa seja falsa, em qualquer situação, qualquer conclusão que se baseie nela será sempre inválida. Aqui ele confunde a ideia de falsidade com validade. Se a premissa for falsa e a conclusão verdadeira, a gente sabe que ela vai ser o argumento vai ser inválido. O contrário também é verdade. Se as premissas forem todas verdadeiras e a conclusão se mostra falsa, o argumento também é inválido. A validade ou invalidade de um argumento se dá pela essa coerência entre as proposições. Todas verdadeiras, logo a conclusão vai ser verdadeira. Uma delas falsa, uma delas apenas sendo falsa, a conclusão tem que também ser falsa. Ou seja, isso daqui não é verdade. O item 2 está incorreto. Uma estrutura argumentativa necessita ao menos de 2 proposições. Note que ele já entra em conflito com o item 1 aqui, né? Então, se está certo, só por isso a gente já sabe que ele está errado. Pode ter apenas uma e vai ser uma estrutura argumentativa sem grandes problemas, né? Mas a banca não costuma cobrar, até porque seria muito fácil para a gente analisar uma só. A graça é quando a gente cruza informações, né? Ao menos de 2 premissas para que possa ser considerado válido. Não existe nenhum fundamento na lógica que diz isso. No caso, a 2 também está errada, né? Pelo esse trecho aqui, ao menos 2 premissas. E no caso, tem que ter uma premissa só, né? Gabarito vai ser a letra A, ok? Isso aí. Beleza. Vamos passar para a próxima. A outra, a gente já vai ter um esforçozinho maior. Essa daqui eu peguei da OCP porque tem poucas questões da IBFC especificamente sobre esse assunto. Aliás, tem uma quantidade até razoável de questões. Só que a maioria delas acabam cobrando o assunto de conectivos. É para não gastar essas questões agora, eu vou deixando elas para a próxima videoaula de raciocínio lógico, beleza? Vamos analisar aqui item por item, certo? Item A. Assinale a alternativa que apresenta um argumento lógico válido. Vamos passando logo para o próximo, porque eu quero analisar um item de cada vez para a gente fazer os diagramas, certo? O primeiro item é esse. Todos os mamute, primeiro conjunto, está dentro de outro conjunto, que é o conjunto dos animais extintos. Ok? Beleza. Até aqui, a gente tem a nossa primeira proposição. Beleza? Extintos. Coloca aqui.
Não há elefantes extintos. Vou colocar X. Elefantes é um outro conjunto. A gente sabe que elefante não tem encontro nenhum com extintos. Beleza? Logo, conclusão. Aqui é a nossa segunda proposição, um silogismo, né? Duas proposições. E aqui, logo, uma conclusão. Logo, portanto, concluindo, essas são as palavras que vão introduzir uma conclusão. Também pode ser usado, eu vejo em algumas expressões, 3 pontinhos assim, botando P1, P2 e P3 como proposição, né? E esses 3 pontinhos indicando a conclusão. Mais uma curiosidade que é realmente necessária. Vai dar para ver pelo contexto que é a conclusão, né? Até porque é a última. Logo, nenhum elefante é um mamute. Ok, aqui o nosso ordenamento, a nossa organização, ela supre as proposições, ou seja, a gente está supondo que as proposições são verdadeiras, e as proposições são verdadeiras e a conclusão mantém-se verdadeira. Aqui a gente já conseguiu chegar no nosso gabarito. Seria a letra C mesmo. Letra C. Seria a letra A mesmo, ok? Vamos analisar as outras alternativas para a gente ver qual é o erro, por que elas não são argumentos válidos, ok? Todas as meninas jogam vôlei. Vamos item por item, devagarzinho. Uma proposição de cada vez. Ok? Apesar de ter um E, aqui eu já vejo que isso daqui já é uma outra proposição e esse então está introduzindo a nossa conclusão. Vou mudar para amarelo de volta. Ok. Meninas. Todas jogam vôlei. Ok? Vôlei. Jonas não é uma menina. Jonas não é uma menina. Onde eu coloco o Jonas? Esse é o lance. Jonas não tem muito lugar. Eu sei que Jonas ele não pode estar dentro do conjunto meninas, mas nada impede. Eu vou colocar aqui as interrogações que ele pode estar. Aqui dentro ou aqui fora. E qualquer um dos casos, ele supre perfeitamente o enunciado. Ou seja, a gente vai conseguir que tanto A quanto B sejam verdadeiros. As duas proposições são verdadeiras e a segunda vai ser verdadeira em qualquer um desses casos, ok? Jonas não é uma menina. Então, Jonas não joga vôlei. Pronto, a gente tem que focar no ponto onde a gente consegue fazer com que aqui seja falsa e aqui sendo verdadeira. Se existe um ponto onde isso acontece, onde todas as proposições são verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento ele é inválido. E aqui a gente consegue perfeitamente. Notem como aqui, nesse trecho, Jonas ele vai jogar vôlei e ele não é uma menina. Ou seja, as duas proposições são verdadeiras, a conclusão é falsa, o argumento é inválido. Note que não é uma certeza. E, aliás, é a falta de certeza que torna o argumento inválido. Beleza? Vamos passando lá para a próxima. Acredito que com a análise isso vai ficando mais claro, né? Análise de uma para outra. Em São Paulo, moram muitos retirantes. Muitos. Não está dizendo que todos os retirantes moram em São Paulo, nem está dizendo que em São Paulo só moram retirantes. A gente pode saber que tem São Paulo, aqui, e existe um conjunto de retirantes. Provavelmente assim, mas a questão não dá indício do que seria. Moram muitos retirantes. Vou colocar aqui como se fosse SP. E aqui o conjunto de retirantes. João é um retirante. Beleza. João, a gente sabe que João vai estar em R. Será que é aqui? Será que é aqui? Olha a dúvida surgindo de novo. E já é um indício de que a gente vai ter uma conclusão que vai ser, né, inválida. João mora em São Paulo. De novo, vamos focar, vamos tentar fazer com que a conclusão seja falsa, mesmo com as premissas sendo verdadeiras. Qual é essa situação? A situação é essa daqui. João é um retirante. Existem retirantes em São Paulo. Aqui a gente consegue ver. Mas João não é um deles. Nesse caso, a possibilidade, novamente, das premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa, torna o argumento inválido. Vamos passando para a próxima. Alternativa D. Beleza. Não existem policiais corruptos. Aqui a gente já vê os dois grupos clássicos, né? A gente vê o grupo dos corruptos e o grupo dos policiais.
Vamos ver qual é o erro, né? Já que a gente já tem um gabarito. Não existem policiais corruptos. Paulo não é corrupto. Ou seja, Paulo, colocar PA, não é corrupto. Então, Paulo é policial. Não, porque aqui a gente sabe que Paulo poderia, como nesse exemplo que eu coloquei, estar aqui fora, nem no grupo dos policiais, nem no grupo dos corruptos, ou ele poderia estar aqui dentro. Aqui dentro, a gente torna a conclusão verdadeira, né? Mas só que, de novo, a possibilidade dele estar do lado de fora torna as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Argumento novamente inválido. Letra E e a nossa última alternativa. Todo bolo é de chocolate. Beleza. Primeira proposição. Opa, esqueci de voltar para amarelo. Bolo e chocolate. O conjunto dos bolos, né? E o conjunto dos chocolates. Maria fez um bolo. Beleza. Logo, Maria não fez um bolo de chocolate. Esse daqui, a gente vê que a proposição claramente ela vai ser falsa. Se todo bolo é de chocolate e Maria fez um bolo, ou seja, eu vou colocar um M rosinha aqui. Então, esse bolo, automaticamente, ele é de chocolate. Tá vendo como ele está aqui? A proposição, nesse caso, ela ficou até fácil. Foi a mais fácil. Acho que a banca estava sem ideias, né? Tinha que fechar 5 alternativas. Mas, claramente, ela é falsa também. E, de novo, argumento inválido. Beleza? Tranquilo? E é tranquilo mesmo. Só vai começar a complicar quando forem colocadas as proposições. Bem, então, as proposições não, os conectivos, que a gente vai ter que analisar um negócio chamado tabela verdade, tem todas as cositas que eu vou explicando ponto a ponto, fica melhor. Beleza? Por hoje é só um vídeo mais levinho, menor, meio bagunçado, perdoe. Estava acostumando a usar essa canetinha aqui, mas vamos tentando melhorar a qualidade, tô ligado? Falou, valeu! Não esqueçam do like, de se inscrever no canal e beijo!